Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje, por ser uma data comemorativa, todo mundo aqui comemora essa incrível data chamada Natal. Nada melhor do que nós falarmos sobre o que é realmente esta data para o mundo. Então sentem-se, acomodem-se, se preparem para muitas descobertas a partir de agora. Bom, meus amigos do canal, para muitos esta data realmente é uma data comemorativa de entrega de presentes, de celebração, de entrega de presentes, de comemoração com os familiares, de entrega de presentes, de muitos abraços, de votos de felicidade, de harmonia, de paz. E eu comentei entrega de presentes? Bom, mas obviamente que não é só disso que se compõe o Natal. O que seria realmente o Natal? Bom, muitas pessoas aqui iriam dizer que o Natal ele é uma data comemorativa que celebra o nascimento de Yoshua ben Marian, o nosso famoso Jesus Cristo, que ela é celebrada há mais ou menos há mais de 1600 anos. Puxa, que coisa, mais ou menos 1600 anos que nós comemoramos o Natal, mas que poucas pessoas sabem que ela foi uma data estipulada. Como assim, tio Spook? O dia 25 de dezembro, na verdade, foi uma data estipulada e escolhida pela igreja há mais ou menos no século 300 ou 400 depois de Cristo, pelo Papa Júlio I. E aí, a partir dessa escolha dessa data, de dia 25 de dezembro, é que realmente se finca o marco da celebração do nascimento de Jesus aos olhos do comércio, da igreja e do mundo. Bom, curiosamente, a Bíblia não faz menção no dia exato que realmente nasceu Jesus Cristo, ou o nosso famoso Yoshua ben Marian. Ele nasceu mais ou menos, que estimam-se os grandes teólogos do mundo e aqueles que conseguiram traçar uma data, ou melhor, um mês mais aproximado, no mês de abril. Mas a igreja então finca a data do dia 25 de dezembro por ser uma data festiva, mas muito próximo ao quê? Ao calendário da festa pagã de Saturnália. Exatamente. Bom, curiosamente, a Bíblia não faz menção realmente à data certa do nascimento de Jesus Cristo. Eles chegam mais ou menos a uma aproximação. Mas mesmo assim, todos nós sabemos que dia 25 de dezembro não é uma data aí para se comemorar o nascimento em si de Jesus Cristo, mas sim é uma data na qual ela busca substituir uma celebração pagã chamada de Saturnália, que era uma tradição que acontecia mais ou menos entre 17 a 25 de dezembro. Como eu já falei antes aqui no canal, houve uma mescla entre as tradições, as comemorações e as celebrações do paganismo junto à igreja para evitar confusão com os povos durante a expansão da igreja em toda a Europa. E com isso, algumas datas elas foram assimiladas, como o Dia de Todas as Bruxas, o Halloween, acabou sendo assimilada dentro da Igreja Católica e propagada muito nos Estados Unidos. Bom, isso daí foi uma tentativa então de facilitar a aceitação pelo cristianismo entre os povos pagãos. Apesar disso, alguns estudiosos ainda afirmam que Jesus teria aproximadamente nascido no mês de abril e não realmente no final do ano. E assim a data foi instituída aí pelo imperador Constantino para agradar os cristãos. Mas acho que todo mundo aqui sabe que a celebração do Natal ela inclui diversos símbolos tradicionais, como a ceia de Natal, a árvore de Natal, o próprio Papai Noel, que todo mundo gosta e fica esperando lá, Papai Noel, cadê meu presente? As músicas, a troca de presentes, que é que muita gente corre atrás. Cadê meu presente? Cadê meu presente? O presépio, a iluminação e outras decorações consideradas, então, natalinas. Por exemplo, a árvore de Natal. Vocês sabem o que significa a árvore de Natal? Eu acredito que não, mas ela é um dos símbolos mais populares das celebrações natalinas no mundo. Normalmente, a árvore de Natal ela pode ser um pinheiro ou mesmo uma árvore mais artificial, feita aí de plástico e com várias cores. Bom, seguindo a tradição, as famílias enfeitam as árvores com objetos que simbolizam o Natal, como aí as bolas de várias cores, o pinho, a neve artificial, as luzes coloridas.
O pinheiro, por exemplo, ele simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, e mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as suas folhas. Bom, alguns pesquisadores e estudiosos, eles acreditam que a árvore de Natal, a famosa árvore natalina, surgiu em mais ou menos 1500, 1600 depois de Cristo, por nada mais, nada menos que Martinho Lutero na Alemanha. De acordo com a lenda, Martinho Lutero ele caminhava pela floresta e ficou encantado com uma imagem que ele teve de um pinheiro coberto de neve sobre o brilho das estrelas do céu. Bom, quando ele chegou em casa, obviamente ele correu para reproduzir essa visão que ele teve para os seus familiares, colocando velas, colocando brilho, colocando luzes, que foi mais ou menos como ele imaginou, tá? E isso acabou se perpetuando como um dos símbolos. Mas outra versão alega que as árvores de Natal, aí, da forma como elas são mais conhecidas atualmente, elas surgiram na Alemanha mais ou menos no século XVI ou mesmo XVII. E a tradição só chegou nos Estados Unidos e para outros países também, mais ou menos no século XIX. No Brasil, essa árvore ela só chegou realmente aí no final do século XX e com esse costume absurdo de enfeitar a árvore com um monte de porcarias. E sobre a figura do Papai Noel, tio Spook? Bom, o Papai Noel é uma figura muito curiosa e um símbolo do Natal, afinal, é aquele famoso senhor de idade, o bom velhinho, barrigudo, vestido de vermelho, com um saco repleto de presentes para presentear as crianças que foram boas para os seus pais, boas na escola e irão receber um presente no final deste ano, no dia 24 ou no dia 25 de dezembro. Mas qual é a história realmente atrás desse dito bom velhinho? Bom, acredita-se que a imagem do bom velhinho ele foi utilizada com base em uma figura muito interessante chamada de São Nicolau. O São Nicolau, ele realmente existiu e ele é um bispo nórdico, mais ou menos da Turquia, no século IV, que tinha o hábito de ajudar as pessoas pobres. Ou seja, de acordo com a tradição, esse bispo colocava um saco com moedas próximo à chaminé da casa de quem seria o beneficiado. A figura do simpático velhinho gorducho que trajava então o casaco vermelho, debruado com pelo branco e cinto e botas pretas, foi criada pelo alemão Thomas Nast em mais ou menos 1866. A popularidade e a caracterização do Papai Noel desta forma é atribuída à forte influência aí da marca, por incrível que pareça, da famosa Coca-Cola, que lançou uma campanha publicitária em 1930 utilizando a imagem criada por Nast. Para os americanos, o Papai Noel ele mora no Polo Norte, mas para os europeus ele mora na Lapônia, Finlândia, Noruega e atualmente as crianças enviam para eles as cartas, as famosas cartas pelo correio, que muitas agências de correio acabam recebendo com pedidos de presentes. E a famosa estrela de Natal, tio Spook? Bom, também conhecida aí como a estrela de Belém, mas não de Belém do Pará, Belém, atual Palestina, onde Jesus teria nascido, é um fenômeno registrado na tradição cristã que teria marcado o nascimento de Jesus Cristo, indicando aí o caminho para os famosos 3 reis magos, o local exato de onde estaria o prometido Messias. Mas a história da estrela de Belém, também conhecida como aí a estrela do Natal, é contada na Bíblia Sagrada cristã, no Evangelho de São Mateus, onde está aquele que é o nascido do rei dos judeus, pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Bom, esta passagem do Evangelho de Mateus aí, narra a história do percurso feito por 3 reis magos do Oriente, que avistaram uma estrela incomum no céu e após aí alguns meses observando-a, eles começaram a segui-la. Bom, a estrela recebeu o nome de Estrela de Belém por ter conduzido os magos ao pequeno vilarejo de Belém, o local onde supostamente nasceu Jesus de Nazaré, o prometido rei dos judeus da profecia, obviamente, da época. Mas os reis magos aí, então, Belchior, Baltazar e Gaspar, segundo a lenda cristã, ofereceram para Jesus 3 presentes: incenso, ouro e mirra. O incenso ele representa a fé, então ajudando aí a manter o bebê protegido. O ouro representa a riqueza, simbolizando o grau de realeza celeste e proteção divina. E a mirra, obviamente, ofertada com o intuito de limpar o recém-nascido, já que o óleo de mirra possui aí propriedades antissépticas.
Bom, mas essa estrela de Belém nada mais é do que acreditavam os teólogos do que um cometa. Esse cometa ele foi representado em vários presépios, como nós conhecemos ao longo do mundo, sobre a imagem de Jesus ou sobre a manjedoura onde Jesus estava, demonstrando alegoricamente o caminho para os reis magos. Um dos primeiros estudos sobre a estrela em si de Belém foi do sacerdote, se não me engano, francês Albert Lagrange, que sugere aí que o fenômeno seria o cometa Halley em aproximação com a Terra, mas, no entanto, muitos estudos posteriores afirmam que seria impossível, pois o cometa Halley teria passado aí próximo ao planeta Terra por volta de 12 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes do suposto período em que Cristo teria nascido, que foi mais ou menos entre 7 a 2 anos antes de Cristo. Outros estudos dizem que a estrela de Belém ela teria sido uma consequência do efeito de um fenômeno muito curioso da conjunção do planeta Júpiter com o Saturno, com também a estrela Regulus, considerada a maior da constelação de Leão. A aproximação desses corpos celestes no firmamento teria produzido um efeito luminoso bastante intenso. Mas atualmente no mundo ocidental, a estrela de Belém tem um simbolismo muito forte no Natal, sendo reproduzida aí em presépios e árvores de Natal que remontam o cenário de como teria sido realmente o nascimento de Jesus Cristo, com a presença da Virgem Maria, José e os 3 reis magos. Bom, meus amigos, em termos gerais, o Natal ele significa paz, alegria, fraternidade, generosidade, dentre muitas outras coisas legais que deveríamos compartilhar com os nossos familiares. Algo que somente nesta data, por incrível que pareça, nós acabamos lembrando. Infelizmente. Deveríamos realmente comemorar a alegria da vida todos os dias, em todos os momentos, em todos os gestos pequenos, em pequenos sorrisos, pequenas lembranças dos momentos grandiosos que nos fazem abrir sorrisos de verdade. Vivam e sejam felizes, sorrindo, abraçando e celebrando o que Deus, ou o que a consciência cósmica, lhes deu de mais precioso, a vida. É por isso que eu, meus universitários, minha família, a minha sanga, meu coração, desejo a todos vocês a mais pura felicidade nesta data e em todas as datas ao longo de sua jornada na vida. E bom Natal a todos vocês.